Uma recomendação de leitura que eu faço é Bioética da Obrigação Mútua, Todos Entrelaçados, do professor Nilo Henrique Neves dos Reis, pela editora Apri. É um livro de 2022, tem mais de 120 páginas, bem diagramado, com um papel creme, do qual eu gosto muito, e ilustração de capa de Maristela Ribeiro, ilustração chamada Calha de Livreiros, Rua de Livreiros. O professor Nilo Reis, com quem tive o prazer de conviver durante um certo tempo na Universidade Estadual de Feira de Santana, tem longa formação em filosofia, em estudos políticos, também na área de bioética e ética em pesquisa, atuando em vários conselhos regionais e nacionais pelo Brasil. E uma ideia muito interessante aqui do livro, que a frase de Alexandre Dumas, que está na trilogia dos Mosqueteiros, no livro Os Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um, é a base principal de argumentação. Isso é algo bem interessante, se valer de algo da literatura para argumentações na área de ética, na área de filosofia. E ele esclarece que não é um simples jargão. Ele diz que é um princípio de responsabilidade em que todo indivíduo se vê parte de um conjunto e vice-versa. E ele esclarece, continuando na argumentação e sempre calçado na frase de Alexandre Dumas, que a necessidade de uma tomada de consciência pela construção de um mundo melhor implica, deste modo, uma outra forma de consciência, qual seja, de que a nossa espécie está entrelaçada em uma trama de relações, tanto para com a natureza, quanto entre os seres humanos. Então essa ideia de que, de fato, um por todos e todos por um. São todos unidos, todos ligados, entrelaçados, como o subtítulo indica. O professor continua esclarecendo que se realizar escolhas é um atributo fundamental da própria existência humana, não se trata de um princípio apenas individual. Ela se dá no fato de que todo agir individual implica um efeito sobre os demais, pois nossa espécie existe sob a regência de uma convivência obrigatória, da qual não se pode desvincular. E essa convivência obrigatória nos torna interdependentes. Então a argumentação do professor Nilo vai no sentido desse entrelaçamento e que cria essa obrigação mútua entre os indivíduos. Aí o professor menciona três ideias norteadoras da argumentação dele. A primeira ideia, que é a tomada de responsabilidade. A segunda, que é escolha entre meios e fins. E que as leis e as circunstâncias devem ser tomadas em auxílio de uma pedagogia mais cidadã. E ele continua esclarecendo que, em outras palavras, o cerne da reflexão bioética não consiste em suas diferentes definições, polissemias ou concepções teóricas acerca de uma pretensa essência da bioética, mas na própria engrenagem que torna a bioética possível. Uma sociedade na qual se cultive, já com o princípio de formação educativa, o ensinamento de que nós humanos não somos estruturas atomizadas, mas seres indissociavelmente entrelaçados, que só podem pensar e agir por um mundo melhor caso tenham esse horizonte de interdependência como fundamento e fim. Então essa ideia as ideias principais do livro. E o livro conta com prefácio
da professora livre docente em bioética, a professora associada da Faculdade de Medicina da Bahia, Liliane Lins Kunsterer, e pós-fácil de Eduardo Martins, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa, também da Faculdade de Medicina da Bahia. É uma bela leitura que eu recomendo.